Vamos abrir as nossas Bíblias, lá em Mateus, capítulo 25. Eu quero ler um texto com você, antes de nós darmos início ao último capítulo da nossa série. Mateus, capítulo 25, nós vamos ler a partir do verso 31. Diz assim, Mateus capítulo 25, verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Queira estar à direita de Jesus, nesse dia. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para a sua casa, estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e lhe convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isto ao menor destes meus irmãos, foi que a mim o fizeram. Em seguida o rei se voltará para os que estiverem à esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa, estava nu e não me vestiram, estava doente na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não o ajudamos? Ele responderá: eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Nós estamos encerrando a nossa série Peregrino, e para você que conseguiu acompanhar a leitura e ler todos os capítulos, não vou pedir para levantar a mão quem conseguiu terminar a leitura, mas eu pressuponho que você, leu ou pelo menos se interessou pelo resumo que era colocado lá gentilmente pelo pessoal que está fazendo, lá no Instagram. De qualquer forma, se você não leu, não estudou, não se interessou, pelo menos aqui, presencialmente, você acompanhou um pouco do trajeto. E dentro de toda a peregrinação do cristão, primeiro junto com o fiel, depois da morte do fiel junto com o esperançoso, a história ela foi afunilando para que ele chegasse no reino dos céus, E é isso que nós veremos hoje, Essa etapa final, capítulo 19 e 20, e essa chegada dos dois no objetivo. Entretanto, por que nós começamos lendo esse capítulo de número 25 de Mateus? Porque eu gostaria de enfatizar o que nós estamos vislumbrando com essa história. Nós falamos sobre a nossa peregrinação, a história do peregrino, do cristão, do peregrino e consequentemente do cristão, refletem a nossa história, As ciladas, a iminência de cair no pecado, as tribulações, as pedras no caminho, o desânimo, a vontade de desistir, as coisas que hora ou outra interferem dentro do nosso caminho para tentar tirar o nosso foco, para tentar tirar a nossa visão, para tentar nos desviar daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Dentro desse contexto, dentro desse aspecto, nós vamos então estudar esses dois últimos capítulos, abordando então o que acontece nessa chegada final, nesse destino final do cristão e do seu amigo esperançoso. Para isso, eu gostaria de trazer à sua memória aquilo que um dos nossos autores prediletos, nos ensina e nos diz, Se você conhece o Clive Staples, quem conhece?
quem é o Cleveland Stacy, Vinícius? Boa, né? De sobrenome Lewis, né? Mais conhecido como C.S. Lewis, nascido em 1898 e morto em 1963. Ele foi um dos principais escritores e de histórias fantásticas que nós conhecemos. Alguns aqui já leram Crônicas de Nárnia, né? O Filipinho já leu Trilogia Cósmica, né? Que são livros que abordam mitos, fantasias e contos desse autor que era muito inteligente. Entretanto, para os mais aficionados em Lewis, né? Os colecionadores, sabem que ele era um ateu, sim ou não, né? E ele falava muito da forma como os cristãos, né, expressavam sua fé. Ele era um crítico ferrenho de Chesterton, era um crítico, por exemplo, de Tomás de Aquino, do próprio George MacDonald, que foi depois um dos tutores dele, né? Ele olhava para essas pessoas e se perguntava, né, por que esses caras, Dante Alighieri, né, ele olhava e perguntava, por que esses caras tão inteligentes escrevem esses contos, e principalmente como é que eles acreditam nessa fantasia religiosa que é a Bíblia. Para ele, né, quando ele olhava para esses caras tão inteligentes, poxa, São Tomás de Aquino, tão inteligente, e acreditar nesses contos fantásticos, fantasiosos da Bíblia. Mas nós sabemos que em certo momento da sua vida, ele, numa conversa com um dos seus melhores amigos, Tolkien, né, ele muda a sua chave de pensamento, e nessa conversa ali, ele começa então e resolve se dedicar ao estudo bíblico. Então ele deixa o ateísmo e passa para o cristianismo, só que não passa por um modismo, até porque naquela época não era modismo ser cristão, como às vezes é hoje, né? Ele passa pelo interesse de investigar e de entender o porquê um livro basal como esse, né, chama tanto a atenção de homens tão inteligentes como esses aqui que nós citamos. E a vida dele então passa por uma transformação, porque ele começa então a entender uma verdade muito preciosa. Qual é essa verdade preciosa? Nenhuma das histórias já escritas no mundo teria a capacidade e a peculiaridade de ser escrita como a história da redenção foi escrita. Qual seria o escritor, ou qual seria o autor que teria a capacidade de escrever ou de interpretar o Criador do universo, abrindo mão de toda a sua riqueza, de toda a sua grandeza, de todo o seu poder, se tornando homem, pobre, humilde, descendo a essa terra, e mais do que isso, não apenas abrindo mão de todo o seu reino, de toda a sua majestade, mas escolhendo, decidindo por si, morrer em prol de uma humanidade. E aí eu faço outro parêntese, não uma humanidade qualquer, mas uma humanidade pecadora. Nenhum escritor, nenhum mestre, nós poderíamos pegar os maiores escritores que já passaram por essa terra, nunca teriam essa ideia fantástica, essa capacidade peculiar de escrever uma história como essa. Desse modo, o encanto de Lewis adentra pela Bíblia, e é o que nos atrai também, enxergar a nossa história através dos braços de Jesus abertos naquela cruz. Esse próprio C.S. Lewis escreveu sobre a fantasia literária e as histórias, os contos, as seguintes frases. Certa vez ele disse: a fantasia literária é qualquer narrativa que lida com o impossível e o sobrenatural. Por que as histórias, né, e narrativas nos encantam tanto? Por que quando a gente assiste O Senhor dos Anéis, ou As Crônicas de Nárnia, ou Harry Potter, né, um conto fantasioso, quando a gente assiste esses filmes, né, que relatam essa história, por que isso nos atrai tanto? Por que são milhares de dólares em bilheteria? Todo mundo quer assistir a pré-estreia, porque existe ali, dentro desse algo fantástico, algo que é sobrenatural. E aquilo que é sobrenatural nos atrai, sim ou não? Né? Às vezes, a pessoa, quando ela ainda não
entender o princípio do Evangelho, ela vem para a igreja, às vezes por busca e por conta de um milagre, né? Ela viu que alguém recebeu um milagre, foi curado, e aquilo que é sobrenatural encanta ela. Ela vem para a igreja querendo um milagre, né? Ela vem na igreja querendo aquilo que está além do natural, aquilo que ela não pode fazer pelo seu filho, para tirá-lo das drogas, aquilo que ela não pode fazer pelo seu parente que está internado no hospital, algo que é sobrenatural. O sobrenatural, ele atrai os nossos olhos, ele nos encanta. E da mesma forma, C.S. Lewis também diz, a leitura desses contos, assim como esses filmes e todas essas histórias fantasiosas, desperta o anseio por algo que o leitor não identifica muito bem. Isso o comove e até o perturba, mas acrescenta uma nova dimensão de profundidade ao seu mundo exterior. Quando nós olhamos essas histórias, quando nós lemos, assim como nós estamos acabando de ler esse livro, nós olhamos para isso e isso traz algo para o nosso mundo exterior. Às vezes você viu, né, o peregrino aqui passando por dificuldades a nível espiritual, dificuldades que são semelhantes às dificuldades que nós passamos, semelhantes às dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. E aí você olha, por exemplo, né, eu não sei o que ficou na sua mente, mas você fala, poxa, eu preciso ser resignado, igual o cristão, igual o peregrino, né? Eu preciso ser obediente, igual o fiel na história estava sendo obediente. Aliás, eu não posso parar lá na Feira das Vaidades, né? Quem lembra? Para mim a Feira das Vaidades é um dos momentos auge, né? Eu não posso me ater às coisas que o mundo me oferece, a Feira das Vaidades. Eu preciso ser, né, como o peregrino, caminhar e ter um foco. E a gente acaba trazendo isso para a nossa realidade. E o meu desejo, hoje, terminando essa série, é que de fato você encontre alguma coisa aqui e traga para a sua vida, lá dentro do seu trabalho, da sua faculdade, dentro da sua casa. E todas as vezes que você passar por uma dificuldade, você lembra, eu sou um peregrino nessa terra. Eu preciso continuar caminhando. Eu preciso continuar acreditando. Dentro desse sentido, nós podemos, né, observar que histórias como essa, né, tanto Tolkien quanto Chesterton, quanto todos os outros escritores, eles já se maravilhavam. Por quê? Porque eles colocavam dentro dessa história algo que nós só encontramos na maior de todas as histórias. E qual é a maior de todas as histórias? A vinda do rei a essa terra. E esse rei que veio a essa terra, ele ressuscitou e voltou para o reino de glória. E lá no reino de glória, ele está preparando e nos esperando para que um dia nós possamos também estarmos lá junto com ele. Ele nos aguarda na porta da mansão celestial para nos receber e nos dizer a frase que todos nós um dia queremos escutar: servo bom e fiel, você que está à minha direita, entre para o deleite do meu gozo. Assim nós podemos finalizar este livro adentrando ao capítulo de número 19. Do capítulo 19, que é a reta final ali do cristão e do seu amigo esperançoso, eles voltam a encontrar uma pessoa que eles tinham visto no caminho. Quem lembra? Era o homem chamado Ignorância. O homem chamado Ignorância, eles acabaram divergindo de pensamento, e aí a última conversa que os dois tiveram, o Ignorância virou para eles, não sei se você vai lembrar, ele falou: fiquem com sua religião que eu fico com a minha. E eles se afastaram, né? Vira e mexe nós encontramos ignorantes ao longo do nosso caminho, né? Pessoas às quais nós queremos expor o Evangelho, falar das boas novas, mas essas pessoas na sua ignorância não conseguem nos ouvir. E aqui no capítulo 19 eles vão encontrar novamente com ignorância, e eles voltam a ter uma longa conversa ali caminhando juntos. E nessa conversa eu separei assim talvez um momento auge desse ponto onde o Ignorância e o cristão ali começam a divergir do pensamento. O cristão ele fala o seguinte, né, para o Ignorância: você usa sua fé em Cristo para justificar os seus atos e não a sua pessoa. Isso significa que a sua fé é enganosa. Ele mostra para o Ignorância: olha, não adianta dizer que você tem fé em Cristo Jesus para justificar apenas seus atos errados. A sua justificação tem que ser pessoal.
E essa justificação tem que partir do coração. Isso mostra que você realmente mudou de vida. Enquanto você ficar buscando Deus e Jesus apenas para justificar o seu pecado, nem dizer, não, um dia Deus vai me perdoar do meu ato pecaminoso, você continua errado. E enquanto você continua cometendo o pecado, a sua fé continua sendo uma fé enganosa. E aí, com ignorância, na sua ignorância, né, por não conhecer de fato a Bíblia, ele diz assim: quer dizer então que devemos acreditar somente no que Cristo fez, sem a nossa participação? Ou seja, o que ele está dizendo, né? Olha, tudo bem, Cristo morreu, mas a morte de Cristo conta também com a minha participação, né? É uma via de mão dupla, porque depende do meu aceite. Ou seja, ele está colocando ali um falso pensamento que vem à tona ali no pós-reforma, de que não basta apenas a morte vicária de Jesus, nós podemos dar um jeitinho. Isso é totalmente errado, totalmente errado. Nós, por nossas próprias mãos, por aquilo que somos ou fazemos, nós nunca alcançaríamos a salvação. A nossa salvação, ela de fato vem somente por Cristo, solos Cristo. Somente pela morte de Cristo naquela cruz é que nós podemos obter a salvação. E a nossa fé, ela tem que estar baseada e embasada exatamente nisso, naquilo que Cristo fez. Dessa forma, o cristão dá a última cartada. Ele diz: olha, você ignora a justiça justificadora e as consequências de uma fé salvadora. Não ignore a justiça, que é a justiça que nos justifica. E não ignore a fé que nós temos, porque a fé é dom de Deus. Nós só conseguimos crer em Cristo Jesus através da fé que Ele nos deu de presente. Se hoje nós estamos aqui, nos congregamos, nos reunimos, é porque existe uma fé em nosso coração, que nos foi dada, que foi plantada em nosso interior por Ele, por Cristo Jesus. E aí dessa forma a ignorância deixa o cristão, e o cristão esperançoso também abandonam a ignorância e eles continuam caminhando. E nessa caminhada, eles vão conversando, falando um pouco sobre a ignorância, e eles se lembram, durante esse caminho, do amigo que eles tiveram, que se chamava Temporário, né? E eles não lembram do Temporário, né? Por que o nome dele era Temporário? Porque ele não permaneceu. E aí eles começam a listar algumas características da pessoa que é temporária. Deixa eu te perguntar uma coisa: você já conheceu alguém, né, que às vezes estava na igreja ou falava de Deus para você, era uma pessoa gente boa, e que de repente a vida dela mudou e você nunca mais viu ela? De repente, quando você ouviu falar nela, ele estava fora da igreja, era o cara que às vezes falava de Deus para você, está fazendo coisa errada, agora abandonou o evangelho, abandonou todas as coisas. É a típica pessoa que eles vão citar aqui. E é o típico contexto que nós temos que lutar todos os dias. A nossa fé não pode ser uma fé temporária, apenas para justificar os nossos atos pecaminosos e enganosos. E aí olha o tanto de coisa que eles vão citando, né? Primeira coisa da fé temporária é aquela que tem consciência, mas o seu pensamento não muda. Já conversou com a pessoa falando assim: cara, sai dessa vida. Não, eu sei que eu estou errado, um dia eu vou mudar. Ele tem consciência de que ele está pisando errado, de que ele está fazendo a coisa errada, mas ele não consegue mudar. Pobre, porque a Bíblia diz, né? Louco, em breve pedirão a tua alma. Mude hoje, porque você não sabe o dia do amanhã. Arrependa-se hoje, decida seguir o caminho da verdade, decida seguir o caminho da fé hoje, porque você não sabe o dia de amanhã. Segunda característica da fé temporária é aquele que é dominado pelo medo. Qualquer coisinha abala a fé dele e a esperança, e o medo toma conta do coração dele. Uma das estratégias do nosso inimigo é colocar medo no seu coração, dizendo que você não vai conseguir terminar seu curso, não vai conseguir se preparar para esse concurso, não vai conseguir ter um emprego melhor, e esse medo te abala e te afasta da presença de Deus. A terceira coisa é aquele que tem vergonha da religião que ele professa. Ele é crente,
mas ele não anda com a Bíblia por aí. Você pergunta, cadê sua Bíblia? Está no meu celular, eu tenho o aplicativo. Não tem coragem de ir para a faculdade com a Bíblia. Não tem coragem de andar na rua com a Bíblia. Por quê? Porque a soberba dele traz para ele uma vergonha. E essa vergonha é única e exclusivamente porque ele não conhece o Evangelho. Porque ele de fato não foi salvo. Aquele que é salvo tem o Evangelho como a maior e a melhor de todas as coisas. Se você realmente tem a fé salvadora, a Bíblia para você é um prêmio, é um troféu, é uma medalha que você carrega para todo lugar. A quarta, a culpa os aflige. Vira e mexe, é outra arma do inimigo. Jogar a culpa. Você está bem, né? Está tendo, né, uma semana legal, agradável, está orando, foi na igreja no sábado e tal, reuniu com os irmãos, aí de repente vem aquela culpa. E aí, lembra daquilo que você fez? Você está alegrinho aí, né? Mas lembra do pecado que você cometeu? E a culpa invade o coração, traz medo e apaga a chama de Cristo. A quinta coisa, afastam seus pensamentos de Deus. Outra estratégia do inimigo é tirar o seu foco de Deus. E hoje é muito fácil afastar o seu pensamento de Deus. É muito fácil. Sabe o que te afasta do pensamento de Deus? Atualizar o feed. Atualiza o feed e seu pensamento vai longe da presença de Deus, né? Fique, uma dica, sabe as configurações do seu celular onde mostra o tempo que você fica nas redes sociais? Faça um compromisso consigo mesmo. Coloque um compromisso. Às vezes você fala assim, nossa, orar é difícil demais, o pastor fica mandando fazer devocional, né? Não dou conta, dá 5 minutos de oração, acabou, não tem mais que orar. E ler a Bíblia, não, ler a Bíblia, eu estou lendo de repente, aí entra em números então, né? Porque começar a Bíblia lendo números. Pastor, comecei a ler, você está lendo o quê? Apocalipse, né? Calma, né? Calma, né? Faz o seguinte, começa a cronometrar. Não tem problema se orar só 5 minutos não, mas coloca um objetivo de vida, seu tempo de oração ser maior do que o seu tempo nas redes sociais. Todo dia você vai lá, antes de começar o tempo de oração, você vai lá, deixa eu ver quanto tempo eu fiquei nas redes sociais. Aí você fala, agora eu tenho que orar mais do que eu fiquei nas redes sociais. Pronto, está resolvido o problema. Topa, carneiro, eu te sigo agora, hein? Estou brincando. Ele sabe disso, é o amor que eu sinto por ele. Sexta coisa, se desvencilham pouco a pouco dos deveres diários. Nós temos deveres diários como cristãos. Qual tem sido o seu dever diário? O dever diário é ler a Bíblia, orar, mandar uma mensagem para alguém com um versículo. Isso precisa ser seu dever diário. E não é entrar lá no grupo da família, copiar uma imagem do Google e jogar lá, não. Deus abençoe seu dia, não. Você leu, fez a sua devocional, falou, nossa, esse versículo falou comigo. Deixa eu escolher alguém aqui para mandar essa mensagem. É dever seu. 7. Passa a evitar a companhia dos cristãos. Se você, de um tempo para cá, começou a evitar a companhia daquele que também é crente, é que existe alguma coisa te afastando daquele que é crente. E isso precisa ser resolvido. Por último, começa a procurar defeitos na vida dos piedosos. Aí já é o último estágio. Quando você começa a olhar e falar assim, o louvor de hoje foi desafinado. Tocou em Fá sustenido e cantou em Si bemol. Não, melhor, tocou em Fá sustenido e cantou em Mi bemol. Entendeu, né? Só para quem entende de música, né? Ou seja, quando você começa a apontar o dedo e falar, não concordo com isso, está errado aquilo ali, significa que a casa está quase caindo. Foi o que aconteceu com o temporário. O temporário não conseguiu chegar onde o cristão e o esperançoso chegaram. Ele ficou no meio do caminho. E meu desejo, a minha orientação é que você continue caminhando, não fique no meio do caminho. E aí nós chegamos no capítulo final, capítulo 20, para terminar a história. Eles entram na terra desposada e eles começam a ver que as coisas mudaram.
árvores frondosas, cheias de frutos, e eles começam a caminhar e ficam ansiosos, porque está chegando a hora deles chegarem no destino final. Só que antes deles chegarem no destino final, tem um último desafio. Eles param de frente a um rio, que era um rio muito profundo, era o último obstáculo. E aí este rio tem uma frase que John Bunyan escreve assim: apenas 2 pessoas não tiveram que atravessar esse rio, Enoque e Elias. Ou seja, somente aqueles que foram arrebatados. Todos nós que somos humanos, a não ser que você seja o terceiro, né, da história, seja arrebatado aí, né? Todos nós teremos que passar por esse rio profundo. E o rio profundo significa as maiores dificuldades da nossa vida. Haverão momentos na sua vida que você não poderá passar sozinho. E você não poderá chamar um barqueiro para te ajudar a passar. Você tem que atravessar esse rio. O cristão entra junto com o esperançoso. E eu acho interessante mais essa parte. Para quem, eu lembro a primeira vez que eu estava lendo, né? E o cristão vai falando, cara, eu não vou, nas minhas palavras, né? Cara, eu não vou dar conta, eu vou desistir. E o esperançoso vira para ele e fala, não. E eu lendo, né? Não é possível, cristão. Você vai desistir agora, está chegando. E ele não dá conta mais. E aí a história conta que o esperançoso, a história, né, diz assim, e o esperançoso, agarrando-se ao cristão, mantinha a cabeça dele erguida. Deixe-me te dizer uma coisa, o meu objetivo aqui como seu amigo, como seu líder, como seu pastor, o nosso objetivo como igreja de Cristo, como célula do corpo de Cristo, o nosso objetivo uns para com os outros é erguer a cabeça daquele que está do seu lado. É sua função, é o seu objetivo de vida, olhar para aquele que está triste e falar assim, deixa eu te ajudar. Olhar para aquele que está passando por problema e falar assim, segura na minha mão. Olhar para aquele que está pensando em voltar para trás e falar assim, não abaixe a sua cabeça, continue olhando para cima. Você vai atravessar esse rio, você vai passar por essa dificuldade. Todos nós teremos, isso aqui não é teologia do pessimismo, não, né? Antes é teologia do pessimismo do que é da prosperidade, né? Mas o que eu estou dizendo é a maior das verdades. Você vai passar por rios profundos, você vai passar por perdas, você vai passar por aflições, mas em todos esses momentos você deve lembrar de uma coisa: nós estaremos aqui para caminhar junto com você, e você tem que estar pronto para ajudar aquele que precisa, para erguer a cabeça daquele que precisa. Muitos, nos próximos anos, né, dentro do nosso convívio, perderão pessoas a quem amam. Muitos dentro do nosso convívio passarão por momentos de tristeza profunda, depressão, mágoa. É o que o mundo está nos impondo. Porém, Deus nos chamou para sermos o sal dessa geração, para sermos a luz dessa geração. E quando Ele te chama, Ele te diz, segura na mão de quem está do seu lado. Segura na mão de quem está do seu lado. Segura na mão de quem está do seu lado. Fala para ela assim, não abaixe a sua cabeça. Eu estarei junto com você. Amém ou não? E eu acho isso fantástico. Eles chegam do outro lado. E aquela alegria, quando eles chegam do outro lado, eles encontram 2 seres resplandecentes que vão indicando o caminho para eles. E eles chegam no momento principal, na porta da mansão celestial. E aí acontece um negócio. Olha que coisa. Quando eles chegam na mansão celestial, eles falam assim, antes de entrar, dê-nos os seus diplomas. Aí você pega e fala assim, diploma? É só para quem vai lembrar que lá no início, os documentos que eles receberam, e eles procuram e tiram o diploma e entregam na mão, e eles levam o diploma para que o rei lá dentro pudesse olhar o diploma. Aí nesse momento, sabe o que acontece? O ignorante está vindo no rio, e ele está vindo, de repente passa o barqueiro, que era o da vã consciência, e ele pede uma ajuda. O barqueiro põe ele dentro do barco e ele atravessa o rio, e ele chega lá na porta. Quando ele chega lá na porta também, os seres falam para ele, cadê o seu diploma? Ele procura e não acha o diploma. Nesse momento, eles estão voltando, trazendo o diploma dos 2. Quem já é formado aqui, já pegou o seu diploma, sabe que juntamente com o seu diploma não vale nada se não tiver um negócio chamado histórico escolar. Vale nada, sim ou não?
seu histórico lá da imunologia, né? Da disciplina de TCC 1 e 2. Se não tiver lá a nota do TCC, seu diploma não vale de nada. Seu histórico é tão valioso quanto o diploma. O nosso diploma, ele traz o nosso histórico. O seu diploma traz a sua história de vida. É no seu diploma que estarão as suas dores. É no seu diploma que estarão os seus sofrimentos. É lá no seu diploma que estarão as lágrimas que você derramou todo dia à noite no seu pai. É lá no seu diploma que estarão o nome das pessoas que você pegou na mão e falou assim, você não vai desistir não. É lá no seu diploma que estará o nome de cada um daqueles por quem você mandou aquela mensagem, com aquele versículo de todo o seu coração. É lá no seu diploma que vai estar o nome da sua família, que foi salva pelas suas orações. E é esse diploma que nós precisamos para entrar na glória do nosso Deus. O cristão e o esperançoso entram. E aí a história termina, não poderia terminar de melhor forma que não fosse com a conclusão do autor. O autor desperta, né, e diz, vendo que tudo aquilo era um sonho que ele havia tido, ele escreve esse poema. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Ele diz assim: acabo, leitor, de contar-te o meu sonho. Espero não aches torpor enfadonho, mas interpreta-o para mim ou para ti. Só te peço, não desvirtues o que vi, senão não vem, mas o mal te fará. Distorcer, portanto, te é uma opção má. Cuide também tu de evitar o extremo, de ver este sonho como algo blasfemo. Nem deixes que esse símile ou imagem te leve ao riso ou uma mera voragem. Larga isso aos meninos, aos malucos, mas extrai a essência, espreia este suco. Abre a cortina, transcende esse véu, disseca a metáfora, sem ser infiel. Se ali buscares, acharás coisa boa, proveitosa e, aliás, dignas de loas. Mas, se na bateia te vier a impureza, revela, retendo o ouro, a riqueza. Não se acha o ouro envolto em minério? Pois trocar polpa por caroço é vitupério. Porém, se tudo descartares como lixo, sonharei de novo e me perdoe o capricho. Que este sonho de John Bunyan, escrito há dezenas e dezenas de anos atrás, possa trazer ao nosso coração esperança, fé de dias melhores e a certeza de que nós viveremos